Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu me chamo Juarez, bem-vindo ao meu canal. Eu quero trabalhar com você, explicar um pouquinho para você, trabalhar contigo a questão deste texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. O capítulo 4 ele é muito conhecido pela questão do texto, muito conhecido das pessoas, onde Jesus ele é tentado por Satanás. E o interessante é que a palavra deserto, ou seja, a tentação no deserto, a palavra deserto significa dabar, lugar de palavra, lugar da palavra. E é um lugar onde a gente vê o debate de Jesus e Satanás ali usando os textos bíblicos. Como, por exemplo, Satanás fala para Jesus bem assim: se você realmente é filho de Deus, se lança daqui, pois está escrito que aos seus anjos dará ordem para que te guarde. Mas Jesus, usando a palavra também, ele rebate Satanás dizendo bem assim: mas também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. E assim, olhando um pouco o texto, a gente consegue ver várias questões dessa nuance. Satanás usando o texto erroneamente, ou seja, de forma a tentar pegar Jesus em alguma falha, algo nesse sentido, mas Jesus rebate sabiamente com também o texto bíblico, ou seja, na utilização correta de como tem que ser feito. Então, após esse debate, esse embate de palavras, Jesus vem e começa o seu discurso, o seu primeiro discurso em Mateus. Jesus, em um dos seus ministérios, ele é reconhecido como mestre. Então, Jesus muito ensinou, mais até do que pregou. E nesse texto há uma questão do que ele prega, ou seja, fazendo um contraponto do seu ministério terreno. Não só ensinando, mas pregando, ou seja, chamando as pessoas para uma mudança de vida, não apenas ensinando para que aprendam e trabalhem esses ensinamentos e façam algo nas suas vidas, mas ele chama de forma mais incisiva, mais direta. Então aqui Jesus começa o seu discurso pregando. E sua pregação não começa com Jesus, com Deus te ama, com Deus tem um plano para a sua vida, nada nesse sentido. Ele é bem radical nesse caso. Ele fala bem assim: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. É um texto muito rico que daria para a gente trabalhar a expressão arrependam-se, daria para trabalhar a questão do próximo também, uma expressão que a gente pode ver em outros lugares e fazer um trabalho nesse sentido. Mas aqui eu queria destacar com vocês aqui a questão do reino. E a pergunta é: que reino é este? Já se perguntou sobre isso? Já parou para pensar que reino que é esse? Não aquela questão de você vir e já rebater de bate-pronto. Mas para aquelas pessoas, que reino seria esse? Parou para pensar nisso? Como as pessoas reagiram quando Jesus veio apresentar um reino diferente daquele que já existia naquela época? Que reino é este? Há vários textos onde Jesus fala sobre o reino. E aqui em Mateus ele usa a expressão reino dos céus. Mas em outros textos os escritores, os outros evangelistas dizem reino de Deus. Então aqui é uma peculiaridade do evangelista Mateus, usando o reino dos céus 32 vezes, sendo que esse termo ocorre em todo o Novo Testamento 68 vezes. Assim, a gente percebe que ele usa quase que metade das vezes esse termo reino dos céus. Então, algo específico do texto, da redação de Mateus. Mas enfim, que reino é este que Jesus prega ali em Mateus capítulo 4, versículo 17? E aqui eu trago algumas características desse reino. É o reino que tem poder, é um reino que mostra também governo, é um reino que fala sobre autoridade, é um reino que fala sobre realeza, fala sobre rei, reinado, é um reino que fala sobre o Messias e, acima de todas essas coisas, é um reino que fala sobre o reinado de alguém, o reinado do Messias, que logo se revela na pessoa de Jesus. Para nós é muito claro, mas para o pessoal daquela época ele foi sendo uma revelação progressiva. Aos poucos foram entendendo que Jesus era esse rei messiânico que eles tanto aguardavam. E ainda hoje os judeus ainda esperam por esse Messias prometido lá no Antigo Testamento. Eles estão na aguardo enquanto nós já cremos que Jesus é esse Messias, né?
E aqui tem dois aspectos importantes deste reino de Deus, ou reino dos céus, como Mateus costuma chamar. Ele é presente. E também ele fala sobre o futuro, ele é escatológico, fala sobre as coisas que vão acontecer nos últimos dias, por assim dizer. Então ele é presente e também é escatológico. Quando fala que é presente, lá em Mateus 12, 28, diz assim: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, ele é presente. Se Jesus expulsa demônios pelo poder do Espírito de Deus, então ele é presente, porque é chegado naquele instante. Então o reino de Deus ele é presente. E a gente entende então que Jesus, o Messias, foi quem inaugurou o reino dos céus nessa terra, sendo um reino presente, assim quando ele se apresentou aqui nos textos bíblicos há cerca de 2000 anos atrás. Jesus, ele é o mediador perfeito. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. E Jesus, sendo o rei, que a gente já entende como sendo Messias, então aponta esse reinado para ele. Ele é do profeta, ele tem relatos proféticos sobre a vinda do Messias e se cumpre em Jesus. Fala sobre o sacerdócio que teria no Antigo Testamento, e em Jesus cumpre esse sacerdócio de forma completa. Em Hebreus fala muito claro sobre isso. E fala sobre o Messias, que é aquele prometido de Deus, enviado de Deus, ungido de Deus, que viria para salvar o mundo. E ele se cumpre perfeitamente em Jesus. Então ele fala sobre o futuro em relação ao Antigo Testamento e também o futuro em relação ao nosso tempo, apontando para o tempo do fim. Jesus é profeta, e vários textos de Mateus, Marcos, fala sobre esse ofício, esse ministério de Jesus como profeta. Você pode ler com calma em casa, aí tranquilamente, dá um pause no vídeo e leia ali Mateus 13, 57, Marcos 6, 4 e Mateus 16, 13. Fala sobre Jesus como sendo esse profeta. Sacerdote, ele é o sacerdote eterno. Lá em Salmos 110, 4 fala sobre ele e se cumpre lá em Hebreus 7, do 1 ao 17. Com calma, você pausa o vídeo, dá uma olhadinha que você vai entender sobre a questão do sacerdote Jesus, o sacerdócio real de Jesus. E sendo o rei, lá em Isaías 11, 1, 9, que é o texto que fala que o menino vos nasceu, muito utilizado no Natal, né, no tema de Natal, e se cumpre ali em Lucas 1, 31 a 33, onde Maria concebe a Jesus. Então fala sobre o rei. Lá em Isaías aponta para um rei que seria alguém que salvaria Israel, e se cumpre de forma perfeita em Maria dando a luz ao menino Jesus. A gente pode ver lá em Lucas 1, 31 a 33. Falamos que o reino de Deus também é escatológico, fala sobre o futuro. E no futuro vamos ter várias coisas, ou seja, naquele grande dia, para quem crê na volta de Jesus, que vai nos levar com ele, no futuro teremos a redenção do corpo, ou seja, teremos um corpo glorificado, mas também teremos o lago de fogo. Teremos a ausência total do bem, teremos o triunfo total, teremos a ausência total do mal e o triunfo total do bem. E teremos a grande ceia do Senhor, que ele disse que ele ceou com os discípulos pouco antes de ir à cruz, e ele falou que estaríamos ceando com ele também lá na glória eterna. Então, é um reino escatológico que fala sobre todas essas coisas e tantas outras mais que não dá para citar nesse vídeo aqui agora. A manifestação do reino de Deus. Como se deu essa manifestação do reino de Deus? Através dos ensinos de Jesus. Jesus ele tem uma questão muito interessante na questão dos seus ensinos. Ele mostra a teoria e depois faz na prática. Primeiro ele fala lá sobre como fazer, e depois ele ensina a fazer, e depois ele envia para que o discípulo faça sozinho. Ou seja, ele é muito didático nessa questão. E se manifesta através do ensino, da teoria e prática, libertação, amor, curas, poder, mudança de vida, compaixão e tantas outras coisas que a gente pode ver quando o reino de Deus se manifesta. Ou seja, quando Jesus se manifesta, ele traz com ele todas essas coisas: cura, amor, paixão, ensino e tantas coisas mais que a gente pode olhar nos relatos ali e perceber que Jesus traz consigo, ou seja, esse rei messiânico trazendo o reino nessas manifestações
de poder, mudança de vida e tudo mais. O ministério público de Jesus inaugura o reino dos céus em seu tempo e também inicia a revelação do reino eterno e pleno que há de vir. Então Jesus ele mostra que o reino dos céus inaugura com ele. A gente consegue perceber essa questão, que ele fala, o reino de Deus está próximo, ou seja, ele é o próprio reino de Deus, ele vem inaugurando o seu próprio reino dos céus aqui na terra, ou seja, está próximo, porque nos próximos instantes os relatos bíblicos nos mostram que ele vai começar a manifestar o reino de Deus presente aqui na terra. Então Jesus, como eu disse antes, ensina de modo teórico e prático sobre o reino dos céus. Ele instiga os seus discípulos a fazerem o que ele fez, ou seja, ele fala, ele mostra e depois fala assim para os discípulos, vocês podem fazer também. Até tem um texto muito conhecido que diz bem assim, que Jesus fala, né? Vocês farão coisas maiores do que essa que vocês estão vendo que eu estou fazendo, algo nesse sentido. Então ele explica, ele ensina, ele mostra e diz, vocês podem fazer algo pelo menos semelhante. Tá certo? Espero ter falado um pouquinho, ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre esse reino de Deus, sobre essas características do reino, sobre esse reino que Jesus inaugurou. Ou seja, aqui em Mateus 4,17, Jesus diz assim, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E esse reino é esse reino de bondade, de amor, onde Jesus inaugurou lá, nos ensinando muitas coisas, primeiramente aos discípulos, depois nos dando essa oportunidade de também fazer as coisas que a Bíblia nos relata que está escrito. Espero ter auxiliado vocês nesse estudo sobre o reino de Deus, suas características, seu modo presente, seu modo futuro, e que Deus os abençoe. E até o próximo vídeo.